a gente já começou a falar, vai começar a falar realmente especificamente hoje, isso aqui teoricamente é assunto de AV2. Não é possível que esse coronavírus ainda esteja aqui rodando na época de AV2, né? Então, isso aqui provavelmente a gente vai fazer presencial, certo? Mas, só para vocês não se confundirem, isso daqui não vai ser cobrado em AV1 agora, em atividade na plataforma para vocês não, beleza? Tranquilo? Bom, e eu já tinha falado antes, mas para quem entrou depois agora eu vou repetir. O que a gente vai falar hoje? Vocês já aprenderam que na odontologia, além do exame clínico, de olhar a boca do paciente, eu preciso muito de imagens para complementar o diagnóstico. E eu tenho as imagens intrabucais, periapical, interproximal e oclusal. Às vezes, essas imagens intrabucais, elas não são suficientes. E aí eu tenho a panorâmica, que vocês já aprenderam também, como quando eu solicito uma panorâmica. Tá, mas mesmo assim, devido à sobreposição de imagens e devido à especificidade desse tipo de imagem de raio-x, às vezes a gente não consegue fazer um diagnóstico de uma coisa mais precisa só com radiografia. E aí vocês têm que entender que existem outras técnicas que vão me auxiliar no diagnóstico por imagem. Então, quando a radiografia é limitada para determinada situação, eu vou lançar mão de outras coisas. Então, hoje eu reuni 4 coisas para falar para vocês conhecerem quando a gente solicitar, por que solicitar, se realmente vale a pena solicitar, né? 2 delas são mais conhecidas, que é a tomografia computadorizada e a ultrassonografia. Mas mesmo assim, muita gente não entende quando eu vou solicitar uma ultrassonografia na odontologia. Ultrassonografia, professor, ultrassonografia é aquela ultrassonografia de grávida, é exatamente aquela ultrassonografia de grávida. Essa semana mesmo, eu solicitei já uma ultrassonografia para uma paciente, né? E foi crucial para a gente resolver o problema dela. Eu vou já contar aqui para vocês. E outras 2 que são mais desconhecidas, que é a cintilografia e a ressonância magnética. A gente vai entender o que é isso e quando na odontologia a gente pode solicitar. Beleza? Tranquilo? De boa, né? Deixa eu ver se eu consigo melhorar isso aqui que está me atrapalhando. Pronto. Bom, vamos iniciar por tomografia computadorizada, certo? Tomografia computadorizada é um método de imagem, ou é o método de imagem que mais se desenvolveu nos últimos anos, assim como a ultrassonografia. Mas a tomografia mais ainda. As primeiras tomografias eram horríveis, né? As que foram lançadas, assim como qualquer outro método de imagem. Evoluiu bastante. Então, antigamente, tinham radiografias ou tomografias que eram muito complicadas da gente utilizar. Tanto que era utilizado só em algumas especialidades médicas. Mas aí houve esse impulsionamento dessa área e se desenvolveu bastante. Na odontologia não foi diferente, né? Trabalhos mais voltados para a área de implantodontia e da cirurgia bucomaxilofacial impulsionaram o uso na odontologia. Então, a gente da bucomaxilo, a galera da implantodontia começou a usar tanto tomografia computadorizada que o negócio cresceu. O negócio cresceu, os fabricantes começaram a ver ali oportunidades de negócio, né? E começou-se a desenvolver tomógrafos voltados exclusivamente para a odontologia. Então, o negócio cresceu, facilitou para a gente, né? Então, antes de falar desses tomógrafos especificamente para a odontologia, vamos só entender um pouquinho o que é tomografia computadorizada. A gente já entendeu o que é raio-x. Raio-x é uma determinada raio, né, que a gente não consegue visualizar. Ele passa pela estrutura a ser estudada, vai para uma película de raio-x, e essa película de raio-x imprime, digamos assim, a imagem, né? Pode ser uma película que eu vá revelar, ou pode ser uma coisa digital, né? Mas o sentido vem uma radiação ionizante,
passa por um objeto, no caso o meu dedo aqui, ó, e vai para um filme. E aí sensibiliza esse filme e a gente tem a revelação. Beleza. Tomografia é parecido. Eu também tenho radiação ionizante na tomografia. Já já vou falar de ultrassonografia. Vocês aprenderam lá atrás, nas primeiras aulas, eu não me lembro se foi eu que dei, mas eu acho que foi o Tiago, que radiografia, radiação ionizante, ela tem a capacidade de produzir alteração no corpo. Então, ela causa efeitos biológicos. Eu não posso ficar jogando radiação ionizante para o meu paciente à torto à direito, sem indicação, porque cada vez que a radiação entra no corpo, ela é acumulativa e ela pode trazer alterações, induzir problemas. Os nossos tomógrafos, os nossos aparelhos de raio-x são seguros, mas eles emitem radiação ionizante, beleza? Na ultrassonografia, na ressonância magnética, a gente não vai ter radiação ionizante. Então, por exemplo, eu tenho uma grávida, ela está no primeiro trimestre. É na época que eu estou formando o embrião em feto. É justamente essa época que mais acontecem as mudanças morfológicas, as malformações. O menino nasceu com 6 dedos. Foi justamente nessa época de formação do feto desses 3 primeiros meses. Se eu pego e uso várias vezes tomografias computadorizadas, nessa pessoa que está com 3 meses de gravidez, posso sim induzir uma malformação, porque é uma radiação ionizante. Então, a gente só vai usar a radiação ionizante em grávidas quando for estritamente necessário. A gente tem que tentar evitar. Já a ultrassonografia é aquela que a grávida faz para ver se o bebezinho está tudo direitinho. Pô, não tem radiação não? Tem não. É seguro. A gente praticamente em ultrassonografia não vai ter contraindicação. A gente vai conhecer aqui, mas é seguro. Eu quero só que vocês entendam que na tomografia, assim como na radiografia, ela trabalha com radiação ionizante. Então, tem sim radiação e muita radiação. Certo? Só para vocês entenderem, tomografia, o nome, tomo, são seções, camadas, e grafia, escrita. Então, é um estudo, é uma escrita de várias camadas. Quando eu digo assim, eu preciso de uma tomografia da face do paciente, porque esse paciente caiu e quebrou a face, eu quero visualizar. Então, o aparelho de raio-x, ele vai fazer várias camadas na face do paciente, vai mandar para o computador, esse computador vai reunir essas camadas e vai me dar o exame em 3 dimensões da face do paciente. Beleza? Então, só para eu entender como é que funciona a obtenção da imagem tomográfica, eu vou obter a imagem da face do paciente, no caso, ou do pé, ou do tronco, não importa. Eu vou obter através de fatias, de corte, de seções que vão mandar para o computador e depois vai reagrupar lá e me mostrar. Beleza? 1920 foi a primeira radiografia seccional do corpo. Então, não é tão recente assim. A tomografia, ela começou a ter um aspecto de, digamos assim, de estudo em 1920. Em 1937, houve a primeira tomografia axial transversa. Em 1967, desenvolveu o exame onde a transmissão de raio-x era realizada em múltiplos ângulos, né? O que favoreceu posteriormente a construção dos aparelhos tomográficos, certo? Então, assim, o que é, por definição, tomografia computadorizada? Trata-se de um método de diagnóstico por imagem que utiliza radiação X, é a mesma radiação da radiografia periapical, da radiografia panorâmica, só com doses maiores, né? E permite a reprodução de uma fatia do corpo em qualquer plano de orientação. Lembra que eu falei na aula de anatomia radiográfica que uma das dificuldades era justamente compreender a área que vai ser estudada pela radiografia devido à sobreposição de imagens. Se eu fizer uma radiografia desses 4 dedos, eu vou ver os 4 dedos assim. Mas se esses 4 dedos estiverem nessa posição,
Os 4 dedos, eles continuam existindo, só que está um sobreposto ao outro. Na radiografia, isso vai me dificultar, porque eu vou ter que ver sempre assim. Na tomografia, não. A tomografia, eu tenho como ver em 3 dimensões. Então, eu estou vendo assim e eu quero ver uma estrutura bem aqui, ó. Pô, mas tá difícil de ver assim. Então, eu vou lá no computador e giro essa imagem e aí eu consigo ver isso aqui, ó. Então, na tomografia, me permite avaliar sempre em 3 planos, em 3 dimensões. Beleza? Tranquilo? Tá dando para compreender, né? A diferença de uma radiografia para uma tomografia. Bom, professor, e como é que faz esse mapeamento dessas seções? Esse mapeamento dessas fatias do corpo? Bom, eu tenho dentro da máquina, vou passar um pouquinho aqui para vocês verem. Isso é uma máquina de raio de tomografia. Ah, todo mundo já viu aí em filme, ou então já fez essa tomografia, que é um exame cada vez mais comum. Então entende como é que funciona. O paciente vai ficar deitado aqui nessa maca, essa maca vai para frente, vai para trás, passando aqui dentro, ó, com o paciente aqui. E o que acontece nessa máquina? Essa máquina tem um feixe de raio-x de um lado e do outro lado tem eletrodos, como se fosse o filme, a película, que vai receber o raio-x. Então, o sentido é o mesmo. Eu tenho um objeto a ser radiografado, vem o raio-x, passa pelo objeto e vem para o filme. E aí esse filme eu vou revelar. No caso da tomografia, é digital, né? Então não tem filme para ser revelado. Eu tenho o raio-x, passa pela pessoa, continua passando até chegar do outro lado da máquina, que são eletrodos, que vão captar esses raios-x e mandar para a máquina. E aí na máquina eu já vou ter o meu exame realizado. Beleza? Mas como é que funciona? Quando a pessoa entra aqui, esse eletrodo que está de um lado, que vai emitir o raio-x, vai passar pela pessoa até chegar do outro lado, ele fica rodando dentro dessa máquina. Ele fica rodando aqui, ó. Então, vamos supor que eu quero uma tomografia do corpo todo do paciente. A máquina está aqui, ó. O paciente vai entrando na máquina devagarzinho e a máquina vai rodando ao redor dele, emitindo radiação. Então, olha o tanto de radiação que a gente sofre quando vai fazer uma tomografia. Espera aí, professor, deixa eu ver se eu entendi. Quando eu faço uma periapical, eu boto na boca do paciente o filme, boto o aparelho perto e vou lá e disparo a radiografia. Eu vou e seguro, como vocês fizeram lá no laboratório, e disparo. Pô, mas eu disparo 0,6. O que é 0,6? É meio segundo, praticamente. 0,5 é meio segundo. Então, é menos de 1 segundo de radiação para fazer uma periapical. Tá, beleza. Então, deixa eu ver se eu entendi. Quando eu estou numa tomografia, se eu faço uma tomografia do corpo todo, que normalmente demora uns 40 minutos, é 40 minutos sofrendo radiação, é 40 minutos de radiação constante no seu corpo. Olha como é muito. E mesmo assim, é seguro. Pô, por isso que eu falei para vocês que nós temos efeitos biológicos de radiação no corpo, mas nossa periapical é muito seguro. A tomografia é seguro, quem dirá uma periapical, que é meio segundo para a gente conseguir fazer. Beleza? Tá todo mundo entendendo isso aí, galera? Eu não estou conseguindo ver aqui o chat. Então, quem puder falar aí para ajudar, viu? Não acho ruim não, tá? Deixa eu até ver aqui se alguém falou nesse chat. Estou vendo aqui que tem alguma mensagem, deve ser do início. A panorâmica também é em camadas, né? A panorâmica não é em camadas nesse sentido aqui, mas ela tem o mesmo sentido. Ela gira na face do paciente, mas a panorâmica ela tem a sobreposição de imagem também. Ah, professor, se eu pensar é uma camada toda que pega aqui, tá? Mas a tomografia ela vai mapear a camada em 3 dimensões. Então, por exemplo, eu pego uma camada aqui da parte do meu queixo, uma camada aqui da parte do meu lábio, e elas vão sendo montadas uma sobre a outra. No final, eu vou ter no meu computador
o rosto do paciente, o crânio do paciente todinho. A panorâmica não. A panorâmica eu tenho só a sobreposição da radiografia nessa região que o raio-x passou. Então a gente não pode dizer que a panorâmica é feito por camadas, certo? Na verdade, é um raio-x maior que passa por tudo isso daqui e aí a gente vê uma área maior, digamos assim. Beleza? Tranquilo? Quem quiser perguntar alguma coisa, se puder, pelo menos fala aí para eu poder dar uma olhada lá no chat, porque eu não estou, como está ampliado aqui, eu não estou conseguindo ver. Bom, vamos voltar aqui só para entender, ó. Então, assim, é assim que funciona, ó. Eu Professor, tenho... Oi. a tomografia ela também tem a captação de tecido mole, né? Eu tenho como na tomografia, principalmente as tomografias mais novas, né? Cada vez se evolui. Antigamente, não. Antigamente, a tomografia via só janela de osso duro mesmo, de tecido duro. Mas, hoje em dia, eu consigo fazer o que a gente chama de uma janela para tecido mole. E aí, na tomografia, eu consigo visualizar. É bem verdade que, se eu precisar avaliar tecido mole, vamos supor, o cara tem um tumor aqui na região de glândula. É tecido mole, não está dentro do osso. Eu faço uma tomografia? Faço, mas aí eu vou ter que fazer uma tomografia com contraste. O que é isso, professor? A gente usa um contraste, um marcador, porque o contraste ele entra na pele, normalmente é endovenoso. A gente coloca dentro da veia do paciente. Aí, esse contraste, se tiver tendo alterações metabólicas, por exemplo, no tumor tem divisão celulares. Então, esse contraste ele vai se concentrar lá. E aí a tomografia consegue ler essa parte do corpo melhor. Então, quando eu vou fazer tomografia de tecido mole, na maioria das vezes a gente usa contraste, certo? Só que existe um outro exame que ele é mais específico para tomografia, para tecido mole, que é a ressonância magnética. Então, em alguns momentos, eu não vou pedir tomografia com janela de tecido mole para poder avaliar tecido mole. O ideal mesmo é avaliar com a ressonância magnética, certo? Mas existe sim a possibilidade de eu avaliar tecido mole fazendo uma tomografia computadorizada e é muito utilizado, certo? Essa semana também a gente precisou utilizar. Vou explicar, vou contar já uma historinha de um caso de urgência que apareceu essa semana. Certo? Então, só para entender, ó, eu tenho uma fonte emissora de raio-x, ela passa pelo paciente, mapeia uma camada, no caso aqui, ó, da face inteira do paciente, e vai lá para trás, por um sensor. E aí, o que acontece? Isso fica girando na face do paciente, que nem aquela maquinazinha que eu mostrei, certo? Aqui, ó, fica girando aqui e fica mapeando todo o rosto do paciente. Beleza, show de bola. Agora, só para vocês terem ideia, os primeiros tomógrafos, eles demoravam 4 minutos e meio para fazer uma fatia de 1 milímetro do corpo. Então, imagina aí, se eu queria mapear o corpo inteiro ou a cabeça inteira, 4 minutos e meio para uma fatia. Imagina eu fazer todas as fatias do corpo. Ia demorar 3 horas. 3 horas de radiação constante no paciente. Era muito invasivo esse exame. Quando terminava, o cara estava com câncer de tanta radiação, né? Era muito complicado. Tanto que era um exame que só era solicitado realmente para fazer a avaliação da cabeça, para coisas bem específicas. Ah, eu quero um neuro, quero avaliar uma coisa que precisa. Vai lá e solicita. Era um custo muito alto e eram imagens ruins, de pouca qualidade, com muito artefato, uma exposição de radiação muito alta, então não prestava, não. Era uma tomografia computadorizada muito complicada. Tá aqui, ó, o aspecto dos primeiros tomógrafos. Então o paciente se deitava e só cabia a cabeça dele, ó. Era só para fazer realmente tomografia de crânio, para traumatismo crânioencefálico, para problemas congênitos que o cara já nasceu com aquilo, né? Mas foi a partir daí que começou a desenvolver os novos tomógrafos. E aí apareceu um tomógrafo como esse. Esse tomógrafo aqui é um tomógrafo multislice, é o médico, é o que há de mais moderno hoje,
certo? Beleza, galera? Tranquilo? Tranquilo, né? Tá, professor, e Beleza. qual é a diferença do tomógrafo médico para o tomógrafo odontológico que o senhor falou no comecinho que aparece? Tá aqui, ó. O tomógrafo médico é esse aqui. Ele faz o mapeamento de uma fatia. A gente fala que é um tomógrafo de feixe, tá aqui, ó, em forma de leque. Então, a fatia que ele tira do corpo é bem fininha. Então, se eu quiser mapear a cabeça toda do paciente, ele vai ter que rodar várias vezes para tirar várias fatias. Aí manda essas fatias para o computador e o computador reagrupa. Beleza? E na odontologia? Na odontologia inventaram um tomógrafo de feixe cônico. Em vez de eu ter um feixe de uma fatia, eu tenho um feixe de uma fatia zona bem grandona. Ó. É um cone que pega aqui. Ó. Então, com um giro só, eu pego toda a face do paciente. Então, daí você já começa a imaginar. Pô, se eu pego no tomógrafo médico várias fatias, o exame vai demorar 15 minutos. No tomógrafo odontológico demora 1 minuto. A radiação do tomógrafo odontológico é menor. Então, eu consigo fazer um exame mais confortável. Beleza? Então, isso eu já estou falando de vantagens de tomografia de odontologia comparada à tomografia médica. Só que tem uma desvantagem. Qual é a desvantagem? O tomógrafo odontológico, ele é muito bom para a gente, para odontologia. Ele é perfeito. Até para fazer diagnóstico de tumores, não tem problema nenhum. Mas não dá para negar. O tomógrafo odontológico, ele tem menos qualidade do que o tomógrafo médico. O tomógrafo médico ele é mais detalhista. Mas, na grande maioria das vezes, a gente não vai precisar desse tomógrafo médico. A gente vai solicitar o tomógrafo odontológico mesmo, na clínica de imagem odontológica mesmo. E essa tomografia odontológica, ela chama tomografia cone-beam, porque o feixe de raio-x é em forma de cone. Em vez de pegar um lequezinho de uma fatia fina, pega logo uma área maior. Beleza? Todo mundo entendeu, né? Olha a diferença de um tomógrafo médico de antigamente, que demorava 4,5 minutos para fazer uma fatia. Hoje, esse tomógrafo demora 0,4 segundos para fazer uma fatia, de 0,5 milímetros de espessura. Então, se eu preciso mapear 10 centímetros, em 4 minutos ele faz. Enquanto 4 minutos antes era para fazer uma fatia, aqui eu faço 1 centímetro da face do paciente. Bem rápido, 10 centímetros, na verdade, 40 centímetros. Beleza? Então, por conta disso, eu tenho um menor tempo de exposição, o custo ele ainda é alto, mas é bem mais acessível, e a qualidade é muito boa, né? E permite reconstruções 3D. Professor, e o que é isso aí? Isso aí é um aparelho panorâmico, é de radiografia panorâmica. É e não é. Com a evolução da tomografia e o surgimento da tomografia computadorizada cone-beam, que é a tomografia odontológica, surgiram o quê? Surgiram os tomógrafos odontológicos. Então, ao invés do paciente ter que entrar numa máquina dessa, se deitar e fazer o exame num tomógrafo médico, inventaram isso aqui, um tomógrafo cone-beam. Então, é a mesma coisa de uma radiografia panorâmica. Inclusive, se você for na clínica hoje no Juazeiro, ou até mesmo aqui no Crato, para fazer uma tomografia cone-beam, numa clínica de imagem, você vai ver que é o mesmo aparelho que faz a radiografia panorâmica, é o que faz o tomógrafo, a tomografia. Só muda o tipo de radiografia que ele vai fazer. Só muda o tipo de exame que ele vai fazer. Então, o aparelho panorâmico hoje me permite fazer tomografia computadorizada. E aí, ó, qual seria uma diferença, vantagem e desvantagem em relação a médico e odontológico? Olha o tamanho desse trambolho. Olha o tamanho desse. Então, acaba que o custo aqui, nos tomógrafos odontológicos, fica menor. Por quê? Ora, por quê? Começa que a sala aqui, eu preciso de uma sala imensa, toda baritada, protegida, sempre no ar-condicionado, porque esses aparelhos eles têm que estar sempre resfriados, né? Então, o custo aqui é maior. Esse aparelho, quanto é que vocês acham que custa um aparelho desse, galera? Hein, galera? Uns 30 mil? Quem dá mais ou quem dá menos aí?
Para quem quiser sair da Para quem quiser sair da odontologia e colocar uma clínica de imagem, colocar uma tomografia, não sei se vocês sabem, mas eu já tive clínica de imagem lá no Aracati. Mas aí eu voltei para minha cidade aqui e tive que me desvincular de lá, que não dava. Um Isso é tomógrafo, meio. um tomógrafo médico desse aqui, ó, por isso que quando vocês forem fazer os exames de vocês, aí vocês podem compreender porque o exame às vezes é tão caro. Um tomógrafo médico desse aqui, que é um tomógrafo multi-slice de 64 canais, é normalmente o mais top de linha hoje médico, ele não custa menos do que 1.800.000, não. É por aí. um Ah, só milhão e isso? 800 mil. O tomógrafo, fora a workstation. O que é workstation, professor? É os computadores, no breaks, servidores de internet que eu tenho que ter para ele poder funcionar. Então, aí eu tenho que comprar impressora. Quando você vai numa clínica, faz uma tomografia ou uma radiografia e imprime aquela radiografia, você tem que lembrar que ela é uma impressora. Uma impressorazinha daquela custa em torno dos 40 mil, 35 mil. Então, assim, quando você junta... Ah, e tem a estrutura, não tem? Tem a estrutura do prédio, toda bonitinha, que eu tenho que colocar e protegida para não sair radiação de dentro da sala. Então, quando você pega tudo, um negocinho desse aqui, para você colocar dentro de uma sala, vai gerar aí uns 3 milhões fácil. Por isso que o exame é caro. Professor, quanto é um exame de tomografia hoje em dia? Vocês sabem? Sei E não. olha, e olha que está cada vez mais barato, né? Então, hoje aqui na nossa... Depende muito de qual região tu vai estudar. Ah, é o corpo todo ou é só a face? Mas hoje, gira-se em torno de R$ 400 até R$ 1.000 um exame desse aqui, dependendo do qual área que tu está precisando. Beleza? Aí a gente vai para o tomógrafo odontológico. Olha, um tomógrafo menorzinho. Eu preciso de uma sala menor. Eu preciso de uma barita de proteger essa sala mais fácil, menorzinho. O aparelho já não é... Quanto é que vocês acham que custa o aparelho tomógrafo Conimbin? Ah, 30, 40 mil, como vocês falaram que custava o outro. Esse aqui custa em torno de 250 mil. Aí você pensa, pô, é caro, mas é bem mais barato do que 1,5 milhão, né? Então, por isso, é uma das vantagens do tomógrafo odontológico também. A radiografia, a tomografia, na verdade, Conimbin, ela é mais barata, então facilitou para a odontologia. Enquanto um exame de um tomógrafo médico custa em torno de R$ 450, um tomógrafo Conimbin custa em torno de 250, R$ 200. Então, facilitou. Beleza? Facilitou o nosso trabalho. Já pensou toda a vida que eu precisasse de uma tomografia, meu paciente precisasse gastar R$ 500? Ia ser muito mais complicado para ele conseguir voltar para mim. Às vezes, o paciente não tem condição de pagar nem R$ 250 para fazer o exame da tomógrafa Conimbin. Às vezes, não dá para fazer a panorâmica. Então, a gente tem que entender isso aí, que na nossa região, nem sempre o poder aquisitivo é tão grande para poder fazer esses exames. São exames caros. Bom, professor, mas o senhor falou que eu vou ter sempre os resultados em 3 dimensões. Como é isso? Olha aqui, ó. Presta atenção aqui, galera, que vocês precisam entender isso. Isso aqui é o pulo do gato para entender. É o que mais se cobra na hora que a gente vai fazer provas. Ó, quando eu faço a radiografia, aliás, a tomografia computadorizada, e eu pego ela no meu computador, aí, diferentemente de uma radiografia que é só um plano, só uma folha, eu tenho a possibilidade de trabalhar em 3 planos. Como é que funciona isso? Eu posso ir lá no meu computador e dizer, eu quero agora o plano sagital. Aí olhem para cá, ó. Vocês devem já ter visto imagens assim, não ter entendido direito. Ó. O que é isso? Isso aqui é um corte do exame tomográfico. Eu tenho o meu exame tomográfico e digo, eu quero fazer um corte bem aqui porque eu quero avaliar essa área. E aí existem os 3 cortes, ó. São os planos de orientação. Existe o corte sagital, o corte axial e o corte coronal. Olha para a imagem dessa mulher aqui, ó. Como é o corte sagital? Ah, professor, eu quero olhar dentro do nariz dela.
Só que eu não quero olhar de frente, porque eu acho que o probleminha que ela tem aqui é de lado. Então eu peço um corte sagital aqui, ó. Aí vão cortar a imagem dela assim no meio e vão abrir. E tu vai conseguir ver por dentro. Beleza? Sem sobreposição de imagens. Aí tu tem essa imagem aqui, ó, imagem sagital. O que que tu tá vendo aqui, ó? Nariz, lábio superior, lábio inferior, queixo. Aqui, ó, é um corte da mandíbula. Aqui é um dente inferior. Aqui é a maxila. Aqui é o espaço da boca, porque aqui embaixo é a língua. Aqui é o palato duro, aqui é o palato mole. Aqui é a nasofaringe. Aqui é a orofaringe, aqui é epiglote, certo? Então, tu consegue ver coluna. Aqui é nariz, cavidade nasal. Então, tu consegue ver alguma coisa. Se eu tiver um tumor crescendo aqui dentro da minha maxila, eu vou conseguir ver. Ah, professor, mas eu não quero avaliar de lado, não. Eu quero fazer um corte aqui, ó, e avaliar de frente, porque eu quero ver a órbita do paciente, eu quero ver o olho do paciente. Aí eu faço um corte coronal. Olha o corte coronal aqui, ó. O sentido muda, o corte agora é assim. Eu estou vendo de frente. De frente eu consigo ver que isso aqui, ó, é seio maxilar. Seio maxilar. Isso aqui, ó, é maxila. E aqui são dentes. Ah, professor, mas esse corte aí está lá na região posterior. São molares. Se eu quiser ver o canino que está incluso, aí eu tenho que pedir um corte mais perto da região dos caninos. São vários cortes. Eu tenho um corte onde eu tiver, onde eu quiser. Certo? Aí aqui eu tenho premolares, aqui é mandíbula. E aí vai. Ah, professor, você falou do sagital, que eu vejo de lado. Você falou do coronal, que eu corto e vejo de frente. Qual é o outro corte? Existe o corte axial, que eu faço um corte aqui, ó. E aí eu vejo o paciente por baixo. É aqui, ó. Eu também estou vendo a maxila. Olha como muda. A maxila aqui está de lado. A maxila aqui está de frente, cortada de frente. E aqui a maxila está cortada por baixo. Aqui é a maxila e todos os dentes, na verdade, as raízes dos dentes da maxila. Se eu tiver um dente incluso aqui no meio do céu da boca, eu vou conseguir ver ele bem aqui. E vou ver se ele está para o lado direito, para dentro do palato ou se está para fora, para poder decidir para eu decidir a minha cirurgia. Aqui já é a parte do ramo da mandíbula. Vixe, professor, é mais difícil entender essa imagem do que uma panorâmica. É nada, depois que você percebe o que é isso aí, você consegue compreender mais facilmente. Beleza, galera? Todo mundo entendeu esses cortes? Hein? Isso é importantíssimo. Nas provas, lógico, lá em AV2, eu vou colocar um corte assim e vou dizer, me diga que corte é esse. Aí você vai dizer, ah, isso é um corte axial. É um corte coronal, é um corte sagital. Beleza? Vamos passar aqui que vocês vão entender um pouco. De novo, a maioria dos nossos pacientes que estão expostos aqui nessas aulas são pacientes da nossa região. Então, por favor, nada de fotos, nada de minha aula. Tá rolando aí em WhatsApp de outras pessoas que não sejam da odontologia, em Instagram, certo? Principalmente se tiver gravado lá e tal. Então, tomem cuidado com isso. Os pacientes, eles têm assinado termos de consentimento para poder estar na aula e eu poder divulgar isso até em trabalho científico, mas eles não iriam gostar de estar o rosto dele no WhatsApp e depois dizer, ó, o professor Tiago está mostrando para todo mundo no WhatsApp. Então, cuidado com isso, galera, por favor. Olha esse paciente aí, o paciente aqui do Crato. O que esse paciente tem, hein, galera? Bora, alguém fala aí, vai, me ajuda na aula. Não dá para todo mundo ficar calado, não. Vamos me ajudar. O que vocês acham que esse paciente tem de problema na vida dele? O paciente, professor, acho que ele nem tem nada, ele está de boa aí, ó. Hein, galera? Vou facilitar para vocês. Esse paciente, ele, em uma data comemorativa, não me lembro se era Réveillon, ele infelizmente cometeu o erro de beber e andar de moto. Tava de capacete, mas deu um vacilo e bateu de capacete com a cara no poste. O capacete voou longe e ele teve um trauma. Aonde é o trauma dele, hein? Alguém consegue ver?
Hein, galera? Responde aí, velho. Vamos participar. Rapaz, não consegui ver a diferença, não. Professor, se eu for muito rigoroso, talvez eu veja que aqui, vou ampliar para vocês verem. Ó. Quando eu ampliar, talvez vocês consigam ver o que eu estou dizendo. Talvez você veja que aqui, ó, de um lado para o outro, esse lado está mais alto e esse lado está mais baixo, né? Ou aqui, professor, ó, tem uma cicatriz aqui. Talvez a pancada tenha sido aqui. Pois é, né? Aí ele chegou para a gente e a gente diz, não, como a pancada foi grande, a gente já sabe que foi grande, vamos pedir uma tomografia. Aí a gente pediu uma tomografia. Olha a situação desse cara. Olha a situação desse cara. Se a gente for contar a quantidade de fraturas que esse cara tem, primeiro aqui na região frontal tem várias. Mas aqui, ó, no terço superior e médio, vai ter uma. Aqui está tudo destruído, a região nasal. Uma, duas, três. Aí bem aqui tem outra, ó, quatro. Se eu virar de lado, 5, 6 aqui no arco zigomático. Se eu virar para o outro lado, 7. Aqui embaixo, ó, 8. Pega na maxila já. Vamos mais para baixo. 9 com a mandíbula. Então, olha aí. Esse paciente tem, no mínimo, 9 fraturas consideráveis para tratar. Vocês acham que eu ia conseguir tratar tão bem esse paciente com radiografia panorâmica ou radiografia de face, de crânio? Não ia, né? A tomografia ajuda bastante, né? Professor, que corte é esse aí? Aqui não tem nenhum corte. Aqui é uma reconstrução dos cortes. É uma reconstrução em 3 dimensões, que a tomografia também me permite isso. Beleza? Tranquilo? Então é muito mais fácil com a tomografia. Agora eu posso pegar essa tomografia e posso planejar para saber quantas placas, quantos parafusos eu vou precisar para poder remendar esse cara. Olha aí, ó, como é que esse cara ficou, né? E teve um detalhe, esse cara a gente teve uma missão, digamos assim. A gente estava muito envolvido com esse tipo de acesso aqui, ó. Não sei se vocês estão entendendo, aqui é o olho dele. Para a gente fazer uma fratura que quebrou aqui, ó, o osso zigomático, a rima infraorbital que a gente chama, a gente precisa fazer um cortezinho aqui, ó, para poder chegar no osso. Só que a gente pode fazer também por aqui, ó, pela conjuntiva, por dentro do olho. Aqui está por dentro do olho, ó. A gente estava muito envolvido na época com esse tipo de acesso. E aí a gente chegou pro cara e falou assim, ó, médico, tu tem essa ruma de fratura, tá difícil, mas a gente tem uma coisa para te propor. A gente vai fazer todas essas tuas fraturas e não vai te deixar nenhuma marca, nenhuma cicatriz. Como? Assim, a região do terço superior e médio da face dele, do crânio, como foi que a gente fez? A gente fez um acesso coronal. Corta aqui e abre para poder dar acesso. Então, o rosto dele está aqui, ó, virado, para a gente poder entrar e ter acesso a essa região aqui. E a cicatriz, professor? A cicatriz ia ficar escondida no cabelo, depois que o cabelo crescer, porque a gente teve que rapar o cabelo dele aqui. Pô, professor, e as fraturas que tinha aqui no terço médio? A gente fez transconjuntivo. E as fraturas que tinha na maxila e na mandíbula, por dentro da boca. Então, esse cara não ficou com nenhuma marca. E depois, olha o tanto de placa e parafuso que a gente teve que colocar nesse cara. Para vocês terem ideia, se eu não me engano, são 23 placas e cento e tantos parafusos. É muita coisa, velho. Agora imagina fazer essa radiografia, essa cirurgia com radiografia. Não dá, né? Ia ser muito complicado. Com tomografia é muito mais fácil. É muito melhor. Por isso que a tomografia vai nos ajudar bastante. Galera, todo dia, aliás, todo dia não, todo ano, esse cara tá ótimo. Esse cara podia ter morrido. Esse cara podia ter ficado tetraplégico. Esse cara passou 21 dias numa UTI inconsciente.
depois mais 20 dias no leito de hospital até ficar estabilizado, para poder receber alta e depois procurar a gente. Essa cirurgia foi feita lá no Hospital Geral de Fortaleza, em Fortaleza, quando eu estava na residência. O professor Daniel Facó, o colega Mário Igo e eu que estávamos juntos fazendo essa cirurgia juntamente com 2 neurocirurgiões que tiveram que entrar para resolver um probleminha que tinha aqui de uma fístula, certo? Então, esse cara passou por um procedimento de 12 horas de cirurgia, com 2 neurocirurgiões, com 3 bucomaxilos. Cada plaquinha dessa no particular é R$1.000, cada parafuso é R$250. Imagina quanto esse cara não ia gastar se fosse particular. Esse cara não gastou nada, foi tudo pelo Sistema Único de Saúde, né? Esse cara hoje em dia, ele anda normal, ele cheira normal, ele enxerga normal, ele fala normal, ele não tem nenhuma sequela motora. A única coisa que aconteceu nele é que essa pálpebrazinha dele aqui, ó, ela é meio fechada. Ele não consegue abrir, porque ele teve uma lesão nervosa de um nervo que dá o comando para abrir o olho. Pois você acredita que todo ano esse cara vai na minha clínica dizer, mas doutor, vamos resolver isso aqui, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Eu digo, meu amigo, vá agradecer a Deus, pelo amor de Deus, você está bem, você respira, você anda, você entende, você não tem problema nenhum, você está preocupado com o seu olho que está um pouco baixo. Relaxe, meu amigo, pelo amor de Deus, vai dar glória a Deus aí por conta disso, né? Então, olha a complexidade. Só daria para fazer isso aí se eu tivesse uma tomografia computadorizada. Olha essa outra moça aqui, ó. Você olha para ela e diz, doutor, o que é que ela tem, hein? Não é trauma. Ela não tem trauma. Professor, essa aí tá mais fácil. Dá para ver que tem alguma coisa estranha aqui nessa região. Não tá normal isso aqui, não. Tá não. Ela tem lesão. A parte mandibular tá, tipo, um pouco deformada ou é impressão minha? Torta, né? Tá meio torta também, né? Então, assim, ela não tem trauma. Ela não levou nenhum trauma, ela não tem fratura. Ela tem um tumor. E não é um tumor maligno, é um tumor benigno. E está desconfigurando a face dela. Pô, imagina tratar essa mulher com radiografias. Não dá nem para diagnosticar direito. A gente solicitou uma tomografia. Aliás, olha aí ela abrindo a boca. Vixe, professor, não tem dente nenhum. O tumor fez com que os dentes todos caíssem. Olha a maxila dela como tá. Aqui é a língua, não. Aqui não é a língua, não. Aqui é a mandíbula. E a língua está ali dentro escondida. Quando essa mulher abria a boca, não passava 2 dedos. Porque o tumor estava crescendo tanto que não estava mais passando nem a colher para ela se alimentar. Ixi, então vamos solicitar uma tomografia. Quando solicitou a tomografia, olha aqui a situação. Aqui é uma reconstrução 3D. Já dá para vocês verem a qualidade que não é a mesma daquela outra tomografia que foi feita lá. Então tem tomógrafos melhores do que outros. Mas dá para ver que a maxila dela está toda destruída pelo tumor. A cavidade nasal aqui também. Aqui o tumor já está começando a invadir o olho. A órbita do lado direito, a órbita do lado esquerdo. E tem tumor também na mandíbula. Aí eu olho para cá. Que corte é esse aqui, galera? Sagital, coronal ou axial? Axial. O axial é aquele corte que pega de baixo. E eu levanto o paciente como se estivesse vendo de baixo. E o coronal é aquele corte que corta assim, como se eu estivesse vendo o paciente de frente. E o sagital é como se eu estivesse vendo de lado, de perfil. Esse aqui eu estou vendo de baixo, de frente ou de lado? O que vocês acham? De frente. De frente. Como é que eu sei? Olha aqui o olho. Uma órbita e a outra órbita. Aqui é o crânio, aqui dentro tem o cérebro, certo? Aqui são células etimoidais e tudo. A cavidade nasal era para começar a aparecer aqui. E aqui, que está tudo radiográfico, está tudo radiopaco, é o seio maxilar. Não está escuro por quê? Porque o tumor já preencheu todo o seio maxilar. Esse corte permite a gente avaliar isso. Vamos ver como é que está o seio maxilar. O tumor invadiu o seio maxilar. E o tumor está invadindo aqui a cavidade da órbita, está pressionando a órbita. Tem que resolver alguma coisa. E o tumor pegou toda a mandíbula. Então, isso aqui é um corte coronal. A gente está vendo ele de frente. Cortou bem aqui, tira essa parte da frente e olha só essa parte aqui. Olha como permite a gente visualizar qual é a extensão, até onde vai esse tumor, para poder planejar. Beleza?
Essa mulher, só para vocês saberem, não vou mostrar resultados, Não mas é, ela. tá, voltou. Oi? Mas infelizmente ela perdeu a mandíbula praticamente toda e teve que colocar uma prótese aqui. Perdeu a maxila e a gente teve que entrar aqui no olho para diminuir esse tumor e remover ele praticamente todo, né? E fez uma reconstrução da maxila. A maxila dela é a mandíbula. Hoje praticamente não existe, são próteses, mas ela começou a respirar melhor, começou a se alimentar melhor, devolveu a autoestima, porque não ficou com aquele tumor na face da paciente, e é morta de agradecida com o tratamento que foi realizado. Agora imagina planejar isso sem tomografia. Não dá, né? A tomografia hoje ela também está muito inserida na implantodontia. Eu vou colocar um implante numa região, não dá para eu colocar implante sem saber qual é o tamanho daquela região. E na radiografia tem distorção. A gente não tem como ter certeza. Se eu pegar uma régua e medir um dente e der 12 milímetros, eu não posso dizer que é exatamente 12 milímetros, não, porque na radiografia tem distorção. Na tomografia não tem. Se a tomografia for feita e me disser assim, ó, tem 10 milímetros daqui para cá, pode abrir a boca do paciente que vai dar 10 milímetros exatamente igual. Então, eu tenho um rebordo alveolar lá até a cavidade, até o canal mandibular. Eu tenho 15 milímetros. Então, dá para eu saber que dá para colocar um implante de 14 e não tem problema nenhum com o nervo alveolar embaixo, que está passando lá embaixo. Então, por isso que a gente faz tomografia muito para implantodontia. Professor, eu faço tomografia para endo? Faz também. Em casos mais complexos, os endodontistas solicitam tomografia. Professor, faz tomografia para ortodontia? Faz também. Em casos mais complexos, solicita tomografia. E aí vai. Toda especialidade, às vezes eu vou precisar solicitar tomografia. Lógico que a gente usa mais em implantodontia e em cirurgia. Beleza? Todo mundo entendeu aí a diferença, então, de uma tomografia para uma radiografia, não entendeu? Entendeu, né, galera? Eu vou já, abrir alguns exames aqui meus de pacientes, se der tempo, para vocês poderem ver e ver se vocês compreendem a região realmente. É porque eu não deixei preparado nenhum aberto, mas aí, se eu for abrir aqui também expondo a tela, vai aparecer o nome dos meus pacientes. Mas daqui a pouco eu vejo se tem coisas mais simples, mais palpáveis para você, por exemplo, como um dente incluso ou um dente dentro do seio maxilar. Deixa eu mostrar logo aqui, né, para não perder o raciocínio. Só um pouquinho, tá, galera? Eu vou parar de compartilhar minha tela e vou tentar abrir aqui um dente incluso qualquer no palato, para vocês poderem ver se eu conseguir mexer aqui, que eu tô doidinho aqui. Vamos aqui, peraí. Tem que achar algum paciente. É bem rapidinho. Deixa eu ver aqui se tem algum Rapidez. Pacientes da clínica. Deixa eu entrar aqui na pasta. Cadê, rapaz? Arquivos do consultório. Pacientes. Deixa eu ver um aqui que eu me lembro que tem alguma coisa. Quem disse que eu me lembro? Deixa eu ver se isso aqui tem. Não. Vou ter que entrar aqui no site da clínica para baixar.
galera, não achei nenhum aqui facilmente, não, ó. Deixa eu colocar aqui na busca o nome aqui. Perguntaram aqui, professor, esses pinos e placas ficam para sempre no paciente? É para ficar, certo? Não tem problema nenhum ficar lá. Quando é que eu vou tirar algum pino ou placa disso aí, ou parafuso? É quando causa algum problema. Então, por exemplo, às vezes acontece de expor. Por exemplo, eu tenho um pinozinho próximo à boca e aí começa a expor na boca porque ele perdeu uma gengiva, uma recessão gengival num dente, ou perdeu um dente, aí começa a aparecer a pontinha da placa. Aí, se aparecer a pontinha da placa, a gente tem que ir tirar essa placa. Por quê? Porque senão vai dar infecção. Então, quanto tempo eu preciso ficar com essa placa? Eu poderia tirar, sei lá, eu fiz uma cirurgia e eu não quero ficar com essas placas. Você pode tirar. Para que serve uma placa dessa? Essa placa serve única e exclusivamente para deixar o osso parado para poder cicatrizar. Quando você quebra sua mão, seu braço, o que é que você faz? Você engessa. Engessa lá o braço. Não tem como engessar a face, não tem como engessar a cara. O gesso você passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, dependendo da fratura. Depois tira o gesso. Depois de 6 meses, eu poderia tirar essa placa. Só que aí não tem sentido fazer mais uma cirurgia para tirar essa ruma de placa, né? Então a gente deixa, certo? E não tem problema nenhum. Pode ficar durante o resto da vida que não vai dar problema nenhum essa placa aí. Eu estou entrando aqui no site da clínica de imagem que eu normalmente solicito para baixar um exame para vocês verem como é interessante, tá? Até vai ver também até que é melhor a qualidade de imagem, porque aquela imagem que eu coloquei sagital e tudo, são imagens mais antigas, né? E vamos ver também um tomógrafo odontológico, porque a maioria dessas imagens que eu vou mostrar para vocês aqui são de tomografias odontológicas. Se eu conseguir entrar aqui, porque o negócio está mais lento do que... Vou tentar uma vez, senão a gente volta, porque senão não dá tempo. Tá muito devagar, velho. Ixi, não tá dando certo não. Eu tô gravando também meus pacientes, tô gravando aqui meu nome, minha senha, gravando a tela tudo aqui. Na hora de eu colocar lá para vocês, eu vou ter que... Ai, meu Deus do céu. Eu vou ter que editar tudo. Lá vai. Oh, meu Deus, o que eu não faço por vocês? Não acredito que eu vou ter que editar essas coisas. E mesmo assim tá entrando muito devagar essa porcaria aqui. Ó, vou baixar um aqui bem rapidinho. Agora vai dar certo. Consegui. Estava tentando identificar aqui e agora deu certo. Eu posso pedir, eu vou baixar para vocês aqui uma folha, que é tipo uma impressão, né? É como se a clínica estivesse me mandando essa impressão. Mas eu posso pedir para a clínica me mandar o arquivo, e se eu tiver como manipular a imagem,
eu tenho como manipular essa imagem no meu computador, tá? Botar um corte coronal, botar um corte sagital. Olha aí, galera, preste atenção, ó. Então, voltou aí, não voltou? Hein? Obrigado por ajudar, obrigado. Ó, aí eu tenho essa pessoa aqui, ó. Aqui é como se fosse uma panorâmica. É só para me orientar. É assim que funciona na odontologia, ó. Tá vendo que tem uma réguinha aqui, ó? Aí tem uma marcaçãozinha amarela. Essa régua é o número do corte. O nome desse corte, para a gente avaliar a boca, a maxila, nem é sagital, nem é axial, nem é coronal. É um corte parasagital. Mas aqui também tem cortes axiais. Aí vamos lá, ó. Olha aqui. Pô, não vai ter para mostrar para vocês. Esses cortes normalmente têm um número. Qual é o número? 10, 12, 20, que é justamente o corte na região onde eu quero. Eu posso chegar para o cara e dizer, mestre, eu quero um corte aqui na região 30, que eu quero avaliar bem aqui, ó, por dentro. Aí ele corta e te mostra por dentro. Aí acontece isso, ó. Olha a maxila vista de baixo. Isso aqui é um corte axial. Aqui o que me importa, eu vou conseguir ver o quê? Os dentes da maxila e o dente. Olha, não sei se vocês notaram, e tem um dente incluso aqui, ó, um canino. Ó. E aí eu vou conseguir visualizar que esse dente incluso está aqui, ó. Eu consigo ver a proximidade dele com as outras raízes. Eu consigo ver se ele está mais para palatina ou mais para vestibular, para decidir por que lado eu vou operar para tirar esse dente. Eu consigo ver até onde ele vai, por exemplo, aqui é o seu maxilar, ele já está coladinho no seu maxilar. Aí eu posso me planejar para o risco desse dente não cair no seu maxilar. Pô, vou mudar o corte. Estou no corte axial, vendo de baixo, agora eu vou ver de frente. Num corte coronal. Olha o corte de frente aqui, ó. Eu tenho a maxila e eu tenho um dente incluso aqui, ó, dentro da maxila. Aqui vocês vão entender melhor. Aqui, ó, é cavidade nasal, ó. As conchas nasais inferiores, concha nasal inferior. Aqui eu tenho o seio maxilar. E aqui eu tenho maxila. Olha o dente que está incluso, ó. Então eu consigo ver que a raiz dele está entre seio maxilar e entre cavidade nasal. É um risco para quando eu for tirar esse dente aqui, esse dente poder cair dentro do seu maxilar, ou então perfurar a cavidade nasal. É planejamento. Olha como está aqui, ó. Então, eu tenho vários cortes que me permitem isso. Aqui eu estou conseguindo ver, ó, a distância desse dente para a raiz do dente, que não tem nada a ver com a história. Para eu, quando vim com uma broquinha, cortar esse dente para tirar ele, não pegar essa raiz e danificar outro dente. Ah, professor, bota um corte sagital, de lado. Isso aqui é um corte parasagital. Ficou meio estranho. Ficou. Mas dá para ver, ó, isso aqui é seu maxilar. E olha o dente como é que está aqui, ó, praticamente todo dentro do seu maxilar. Olha o risco. Isso é até bom para a gente mostrar para o paciente, para ele entender que a cirurgia dele não é uma cirurgia fácil. É uma cirurgia mais complexa, mais complicada. Beleza? Todo mundo entendeu? Imagina você fazer essa cirurgia desse canino incluso aí com radiografias periapicais. Ah, professor, que dá, a gente faz de vez em quando, principalmente nos céus regionais, nos céus municipais, que os pacientes, na maioria das vezes, não têm condição de fazer tomografias, mas muitas vezes a gente vai ter que solicitar, não tem como. Beleza? Alguma dúvida, galera, em relação à tomografia computadorizada? Hein? Tudo ok. Beleza, pois vamos sair de tomografia computadorizada e vamos para outro exame que não tem nada a ver com tomografia computadorizada. A gente vai para ressonância magnética. Pô, ressonância magnética eu já ouvi falar também. Ressonância magnética tem radiação, tem raio-x? Não. Ressonância magnética não tem raio-x. Então é diferente a aquisição da imagem na ressonância magnética. Lembrem, radiografia periapical, o raio-x passa pelo objeto e vai para o filme. Na panorâmica também. E na tomografia também. E na ressonância magnética? Pô, na ressonância magnética não tem raio-x.
Pô, mas tem um aparelho que é parecido com o tomógrafo, né, professor? Tem. Quem já fez sabe como é complicado. Você entra nesse aparelho e passa 1 hora lá dentro, ele fazendo barulho, um frio danado, chato de fazer esse exame. Quem tem claustrofobia nem consegue, dá logo um desespero e pede para sair. E você não pode nem se mexer. É um exame difícil de ser realizado para o paciente. Como eu falei, não usa radiação ionizante. Funciona como? Funciona graças a um grande ímã, um campo eletromagnético. Sabe o ímã que puxa? Eu tenho um ímãzinho que gostava de brincar quando era criança, ele puxava o ferro. Pronto, a mesma coisa. Aqui cria-se um campo eletromagnético para mapear os prótons de hidrogênio. Ixi, professor, como é isso? Vou já mostrar e vocês vão entender. Para que ela é utilizada na odontologia? A gente utiliza para ver tecido mole. Mais especificamente, para utilizar o estudo da disfunção temporomandibular, da articulação, para ver o disco articular, para ver como é que está a cartilagem, para ver tudo direitinho, certo? Eu posso avaliar também tumores, por exemplo, de tecido mole, avaliação de glândulas salivares. Dá para estudar a cavidade paranasal, para ver se tem algum problema dentro do seio maxilar, né? E aí vai. Então, a tomografia também avalia isso, mas, por exemplo, no estudo do DTM, é muito melhor a ressonância magnética do que a própria tomografia computadorizada. Beleza? Como é que funciona esse campo eletromagnético? Preste atenção aí nesse videozinho aí, ó. Opa, desculpa, deixa eu voltar aqui. Ó, imagina que isso aí tu tá dentro da máquina. Isso são teus prótons de hidrogênio. Eles estão todos girando com seus elétrons, seus prótons, tudo direitinho. As moléculas, elas ficam em movimentação. Então, o que vai acontecer? Quando a gente coloca um campo eletromagnético, a gente muda o sentido da movimentação desses prótons e elétrons, certo? Tá, professor, e aí? Quando a gente desliga o campo eletromagnético, a tendência é que esses prótons voltem para o lugar de origem. Olha eles voltando aí, ó. Quando eles voltam, eles emitem uma energia. E essa energia vai ser captada pela máquina. Pô, é só isso, é só isso. Um campo eletromagnético faz com que os prótons que estão todos desalinhados comecem a alinhar no sentido único. E quando o campo eletromagnético é desligado, eles voltam para a sua posição de origem emitindo uma energia, que não é energia de raio-x, não é radiação ionizante. E aí isso volta e é mapeado. E aí a máquina vai conseguir mapear. Olha, vamos tentar ver aí se vocês conseguem escutar esse programa aqui falando. Olha aí se dá para escutar. Se der, eu vou deixar rolar. Um pouquinho mais sobre a ressonância magnética, um exame mais moderno e esse sim não usa radiação. Conta pra gente aí. Me responde aí, dá para escutar ou não? Dá sim. Dá. Pronto, pois eu vou colocar de novo. E vou aproveitar para beber uma água aqui, que eu tô já... Um pouquinho mais sobre a ressonância magnética, um exame mais moderno e esse sim não usa radiação. Conta pra gente aí, Marina Araújo. Dentro do túnel, sem sair do lugar. O paciente fica deitado dentro deste equipamento enorme. É a ressonância magnética. Na hora que você entra no túnel, que você assusta um pouco, né? Fica assustado lá. Ressonância é meio complicado e ainda tem um pouco de claustrofobia. Aquele túnel na máquina dá uma impressão muito estranha. Claustrofobia, medo de ficar em lugar fechado. Muita gente tem. Para o paciente se sentir mais seguro, ele fica com a campainha na mão e pode pedir ajuda. Você fica com aquela buzininha na mão, né? Se qualquer coisa, você dá aquela vontade de sair, né? Aperta a campainha, aí a enfermeira já tira lá de dentro, né? Você tocou a campainha? Não cheguei a tocar, consegui dominar. Mas deu vontade algumas vezes, deu. A ressonância magnética é mais usada para exames do cérebro, da região abdominal. Esta máquina não emite radiação. As imagens do corpo são produzidas por um sistema de ondas de rádio e campos magnéticos. Você sentiu algum desconforto durante essa primeira etapa? Não. Então tá bom, vamos continuar o exame, não movimente a cabeça.
Com esse paciente aí estava tudo bem, mas a verdade é que tem muita gente que sente desconforto ao fazer a ressonância, né? A ressonância não é um exame ainda tão comum, porque ela está disponível apenas em hospitais que são referência, né? Hospital das Clínicas. Quais outros hospitais aqui em São Paulo, por exemplo? Instituto do Coração, Instituto do Câncer, Escola Paulista, Hospital São Paulo, Santa Casa. Mas os principais serviços públicos terciários, que a gente chama, são os hospitais de maiores complexidades, os serviços públicos já contam com ressonância magnética. E tem gente que fala dessa tal claustrofobia, porque é um túnel ali, quem tem medo de ficar em lugar fechado. Uma das perguntas ontem, inclusive, que surgiu no chat foi sobre isso. Se você tem claustrofobia só de ficar num elevador grande, é provável que você não vai conseguir fazer a ressonância. Mas isso é uma minoria. Hoje, até os novos magnetos, os novos aparelhos, eles são mais largos. Então, é uma minoria hoje que não consegue fazer. Olha lá como é que é o túnel. Então, hoje é uma minoria. Inclusive, hoje já tem mais largos até do que esse. E são uma minoria que não consegue fazer. E você fica no túnel e fica fazendo esse barulho mesmo, viu, gente? Para quem nunca fez, Esse barulho é interessante porque para as pessoas não acharem que tem algum problema, mas esse barulho faz parte do exame. Não só não tem problema, tem gente como a própria Mariana Ferrão adora esse barulho e confessou aqui pra gente que até dorme ouvindo essa musiquinha, doutor. É verdade, ela falou mesmo, inacreditável, porque é difícil acreditar. Você acha boa essa música? Tem gosto pra tudo, né? É que eu durmo fácil, fazer o quê? Você fica aqui, ó, ela disse que adora fazer. Mas eu adoro fazer. Acha bom. Gosta da musiquinha? Tá bom. Eu só não tenho problemas, eu durmo na ressonância magnética. Tem problema dormir? Não, para alguns exames tem problema, mas se você for fazer alguns exames que você precisa de apneia, quer dizer que você precisa aprender a respiração, aí tem problema, porque deve ficar mexido a imagem. Tá bom. Tem pergunta na internet? Vamos acompanhar aqui. Quais são as principais diferenças entre tomografia e ressonância magnética? Everton, de Harmonia, no Rio Grande do Sul. Everton, a diferença básica entre a tomografia e a ressonância é assim, a tomografia tem raio-x, é a base de raio-x, então tem radiação ionizante. A ressonância magnética é um grande ímã, que a gente vai mostrar aqui, que não tem radiação. Então a diferença entre os dois é isso. Alguns são melhores para alguns tipos de exames, que a gente pode até discutir depois, mas a ressonância magnética não tem nenhuma radiação. Então vamos explicar a ressonância magnética que não tem radiação. E para isso, vamos fazer uma demonstração aqui típica do bem-estar. Explica o que a gente está fazendo aqui, doutor. Isso aqui é como se fosse... Isso aqui é como se fosse o corpo humano, onde a gente tem vários átomos e moléculas. E a ressonância é um grande ímã. Imagine um grande ímã que... Olha que o ímã aqui. A gente representou o ímã, está aqui na minha mão. E aí a Mariana vai colocar aqui embaixo. Agora, imagine que essas esferas de metais fossem os átomos de hidrogênio. Então, o que acontece é que os átomos de hidrogênio... Que estão no nosso corpo. Isso, que estão nas moléculas de água, que tem muito átomo de hidrogênio, eles que vão, basicamente, gerar as imagens de ressonância. Então, o que acontece é que esses átomos eles são alinhados, e aí, quando começa aquele barulho, como se fosse que ligasse, a gente chama de pulso de radiofrequência, aquele pulso de radiofrequência, ele alinha as moléculas de hidrogênio, os átomos de hidrogênio, e a hora que você desliga, a hora que dá aquele alívio, aí a volta desses átomos de hidrogênio é que geram as imagens. Quer dizer, tudo está alinhadinho ali, e daí... Conseguiram ver o vídeo aí, escutar tudo? E aí, galera? Sim. Sim. É isso aí que ela estava falando. Ela estava tentando, com o ímã, produzir o que eu mostrei aqui antes, que acontece. A gente está no nosso corpo, os nossos átomos de hidrogênio estão todos desalinhados. Quando a gente entra num grande campo eletromagnético, esse átomo de hidrogênio ele é alinhado. Quando desliga a máquina, o campo eletromagnético, ele volta para o canto e emite uma energia. Essa energia é captada pela máquina e aí a máquina consegue mapear, certo? Então, professor, quais seriam as contraindicações? Se eu quiser fazer uma ressonância magnética por dia, tem problema para o meu corpo? Se eu não tiver nenhum problema de saúde? Não tem, porque não tem radiação ionizante. Então,
Quais são? Imagina você, então, ter um marca-passo, que é um negocinho no coração que faz teu coração bater. Tu entra num campo eletromagnético, vai alterar o passo desse marca-passo. Ou imagina que tu tem um stents, que é um negocinho metálico lá na artéria do coração que foi colocado para deixar a artéria aberta. Ou então no cérebro, um clipe metálico aqui. Aí tu entra no campo eletromagnético. O que é que vai acontecer? Isso vai se deslocar e pode chegar até a óbito, te matar. Porque vai destruir lá dentro do teu cérebro esse aço se mexendo lá, esse ferrinho se mexendo. Professor, as placas e parafusos que o senhor mostrou no paciente passado, tem problema? Não, não tem problema, que eles são de titânio e o titânio não é atraído pelo campo eletromagnético. Agora, um aparelho ortodôntico. Se tu tem aparelho ortodôntico, tem aparelhos que são atraídos. Se ele estiver bem fixo, beleza. Se não estiver bem fixo, ele pode se deslocar, inclusive cortar a tua boca. Tudo que é de ferro tem que ser removido nesse corpo. Brinco, piercing, aparelhos móveis, correntinha, tudo que possa ter, que possa se deslocar, tem que ser removido. Né? E você assina vários termos de responsabilidade dizendo que não tem clipes no cérebro, que não tem marca-passo, tudo, para você não tem problema nenhum. Certo? Então, grávidas podem fazer o exame, mas com menos de 12 semanas, normalmente, no período de formação do embrião, a gente evita solicitar. Mas poderia, certo? Não teria problema não, porque não tem radiação. Vantagem: a ausência de radiação, não é invasivo, alta resolução de imagens, imagens multiplanares, observação direta da estrutura da ATM e detecta lesões não visíveis pelo raio-x. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Quem já fez uma ressonância magnética dessa? Eu. É muito chato, não? Demais. Demais, é muito Você fica chato. muito sufocado. Pois é, não precisa dizer a área que você fez, mas normalmente passa uns 20, 40 minutos. Se for do corpo todo, vai demorar 1 hora. E você não pode se mexer. Um dia desse eu fiz também, é muito chato. Às vezes você nem cabe na máquina direito. Quem é claustrofóbico realmente passa mal, né? Eu não sei se você pagou por esse exame ou se foi por plano de saúde ou por outra coisa. Mas, para vocês terem ideia, se o tomógrafo que eu mostrei para vocês custa em torno de 1,5 milhão, uma ressonância magnética boa hoje custa em torno de 3 milhões, um aparelho de ressonância. Para você instalar um aparelho de ressonância num prédio, você vai gastar em torno de uns 4 milhões. Por isso que é caro. Se você vai fazer uma tomografia médica hoje que custa em torno de R$500, uma ressonância magnética custa em torno de 900, 1.100. Então é um exame muito caro, né? A gente só pode solicitar realmente quando for estritamente necessário, né? Isso é uma das desvantagens. Desvantagem: alto custo do equipamento e do exame, tempo de duração do exame, claustrofobia, interferência em marca-passo cardíaco e clipes, e requer maior experiência profissional. Imagina você avaliar isso aí. Se isso fosse uma tomografia, ou mesmo no seno, que é uma ressonância, que corte é esse, hein? Coronal, sagital ou axial? Eu estou vendo de frente, por baixo ou de perfil? Sagital. Exato, é um corte sagital. Eu estou cortando aqui de perfil, na linha média. Eu consigo visualizar aqui nariz, boca e tal. É muito parecido com tomografia, só que a diferença que vocês ainda não perceberam, mas vão perceber agora que eu vou falar, o que é branco na tomografia, aqui é preto. Se inverte. Na tomografia, o que é branco é o osso. Aqui, o que é preto é osso, ó. Professor, isso aqui branco não é o crânio dele? Não, isso aqui branco é a pele. Então, se tivesse um tumor aqui dentro dessa pele, a gente estava vendo. Então, aqui a camada, é pele, aqui é osso, e aí vem o cérebro. Certo? Então, se inverte. O que é branco é pele, é tecido mole. É os prótons, é os átomos de hidrogênio. Olha aí, que corte é esse? Agital, coronal ou sagital? Vixe, professor, agora baldeou. Isso é um corte coronal da articulação temporomandibular. Oxe, eu nem imaginava. Olha aqui, ó. Aqui é o meato acústico externo. É o buraco do ouvido, certo? E isso aqui é o côndilo.
Isso aqui, ó, é osso do côndilo, que na radiografia seria branco, ou na tomografia seria branco. Ah, professor, e dentro do côndilo não é osso, não? É, mas é um osso esponjoso que tem muita água. Por isso que ele fica branco. Mas a parte cortical óssea, ela é escura, certo? Aqui é a base do crânio, é tudo escuro, ó. E aqui para cima é o cérebro já. Isso aqui que tá branco, ó, é musculatura, que puxa esse côndilo aqui para poder abrir a boca, sair da cavidade glenoide e passar por cima da eminência articular. Aí eu posso avaliar o disco para ver se esse disco está direitinho, se não está tendo hérnia de disco. Olha aqui, a mesma coisa, ó. O côndilo está aqui, está branco porque tem muita água dentro dele também. Aqui está o osso cortical dele. Aqui está a base do crânio, com o cérebro aqui para cima. E aqui é a musculatura, ó. Agora deixa eu mostrar para vocês isso aqui, ó. Aqui é quando ele abre a boca. Quando a pessoa abre a boca, essa imagem acontece. O que é isso aqui que eu estou vendo? Ó, isso aqui, ó, tá vendo essa depressão? Isso aqui com a boca fechada, o côndilo fica aqui dentro, que é a cavidade glenoide, é a fossa. Quando abre a boca, o côndilo vem para cima da eminência articular. A eminência articular é isso aqui preto, ó. É um osso que fica preto. E aqui está a cortical do côndilo preto também, ó. Então o côndilo fica em cima da eminência articular. Para não ficar osso com osso, o que acontece? Tem que ter um disco aqui no meio. Esse disco fica em forma de uma gravatinha, porque ele fica achatado no meio. É o disco articular. Olha aqui, pintadinho para vocês perceberem, ó. Eminência articular, côndilo, e o disco articular achatado no meio das duas estruturas. O que significa dizer? Que a ATM desse paciente está perfeita. Em relação a disco articular e a movimento do côndilo, está perfeito. Show de bola. Então, a gente pode avaliar a articulação temporomandibular com esse tipo de exame. Diz, professor, é um exame mais chato de entender. E você não vai solicitar tanto se você não tratar da ATM. E se você tratar, você vai entender bem direitinho. Beleza? Tranquilo? Não dá para fazer isso com perapical. Dá? Dá não. Professor. Oi. Se for fazer uma ressonância do tórax e eu usar aparelho ortodôntico, tem algum problema ou não tá, ou tá interligado? Tem. O que acontece? A máquina, ela fica que nem uma tomografia, deixa eu ver aqui se... Que nem o tomógrafo. Ela fica dentro de uma sala, certo? Essa sala ela é protegida por esse campo eletromagnético ficar dentro dessa sala. Então, isso aqui, ó, vai gerar um grande ímã e puxa tudo que tiver. Se essa mulher tiver dentro da sala e ela tiver um marca-passo, ela pode estar aqui do lado. Ela vai ter problema. Se essa mulher deixar, esquecer, sei lá, uma cadeira aqui dentro, quando ligar, isso aqui vai puxar a cadeira para o campo eletromagnético. Então, o campo eletromagnético ele não gira só no teu pé que está aqui dentro da máquina, não. Gira em toda a área. Então, não é que você tenha problema com o aparelho ortodôntico, mas você tem que saber, meu aparelho é móvel, tem que tirar mesmo para fazer do tórax. Eu tenho um marca-passo e vou fazer uma ressonância do pé. Vai ter problema também com esse marca-passo. Existem máquinas menores que faz só da mão, só do pé. Mas isso é muito específico. É muito difícil, até no Brasil tem, entendeu? Beleza? Respondido? Um pouquinho mais sobre a ressonância. Respondido? Tranquilo. Então, vocês já entenderam quando é que a gente vai solicitar uma ressonância magnética. Não pensem que não solicita, viu? Eu solicito tomografia, ressonância magnética menos, mas pelo menos uma vez a cada 3 meses eu solicito uma ressonância magnética. Tomografia toda semana. E agora a gente vai falar de ultrassonografia. Eu não sou médico que trata de bebê, que trata de mulher grávida, mas a gente solicita ultrassonografia também. Vou até contar uma historinha para vocês que aconteceu agora. Essa semana numa urgência, né? Quando é que a gente vai solicitar ultrassonografia, galera? Aliás, vamos andando aqui, daqui a pouco eu digo para vocês a historinha. Vamos entender primeiro o que é ultrassonografia.
Ultrassonografia também não tem radiação ionizante, tá? Não tem raio-x. Lógico que não tem, senão não dava para fazer exame em grávidas, né? Ia fazer malformações no feto. Então, não tem radiação ionizante, beleza? Professor, se eu engravidar amanhã, ou então minha mulher engravidar, eu posso fazer uma ultrassonografia todo dia, porque eu quero acompanhar meu bebê todo dia. Os médicos ultrassonografistas, na maioria das vezes, fazem isso. A mulher dele engravida e eles fazem todo dia, porque eles têm a máquina. Se você tiver a máquina, você pode fazer. Não tem problema. Vai gerar algum problema para o paciente? Nenhum problema para o bebê. Não tem nada, não acontece nada. O que é a ultrassonografia ou ecografia? Eco ou ultrassom é a grafia, é o estudo do som em alta frequência. É um som que a gente não consegue escutar. Mas quando a máquina está ligada, ele está emitindo um som muito alto. Só que nosso ouvido não consegue escutar. Morcego, por exemplo, consegue escutar. Alguns animais conseguem escutar. E se você ligar perto desses animais, eles ficam meio desesperados. Não tem aquele apitozinho do cachorro, que às vezes o cara que está treinando o cachorro apita, você não escuta nada, mas o cachorro se sente incomodado ou chega perto? É mais ou menos isso. Como é que funciona? O ultrassom ele é emitido, o som bate lá na estrutura que você quer avaliar e volta em forma de eco. E a máquina entende isso e transforma em imagem. Vixe, como é estranho, como é diferente. A história do ultrassom não é breve, né? Não é de agora. Ela teve início em 1794, a partir de estudos com morcegos. Por isso que fala que o morcego não bate na gente, né? O morcego ele não se orienta pela visão dele. A visão dele é muito curta, muito ruim. Como é que o morcego se orienta? Ele solta um som, um barulho que a gente não escuta. Esse barulho bate na parede e volta. Aí ele calcula, pô, essa distância, esse tempo que demora para o meu som ir e voltar, eu sei exatamente qual é a distância, então, que eu estou dessa parede. E aí ele não bate, ele tira fino, mas não bate. Né? Então, por isso que fala que o morcego não vai bater em você, ele vai dar só um susto, a não ser que ele queira. Né? Então, a partir desses estudos com morcegos, começaram a entender que pode ter esse ultrassom. Em 1880, descreveram as características físicas de alguns cristais que ajudaram a fazer esse ultrassom. Aí, quando veio a guerra, e começaram a fazer sonares, radares, aqueles radares que utilizam nos submarinos, também é com ecografia, também é com ultrassom. Então, quando veio essas guerras, e aí o negócio evoluiu. E aí apareceram as máquinas também de ultrassonografia. Por definição, ecografia é um método de imagem que utiliza ondas sonoras de alta frequência, as quais, após ultrapassar um tecido do órgão estudado, retornam em forma de eco, por isso o nome é ecografia, fornecendo imagens instantâneas durante o procedimento. São imagens que você está passando o negócio na barriga da mulher e já está aparecendo para o doutor avaliar. Beleza? Tranquilo até aí? Aí a gente tem que entender de um efeito dos cristais também, que chama efeito piezoelétrico. Vixe, professor, vamos falar de química e física aqui. Mas é bem tranquilo de entender. Ó. Eu vou passar um videozinho aqui para vocês entenderem. Olha o que é o efeito piezoelétrico. Muito bem, nos próximos minutos vamos falar sobre efeito piezoelétrico. Esse é o nome que se dá ao comportamento peculiar de algumas substâncias presentes na natureza, como os cristais de quartzo. Aqui nós temos representado um pedaço de cristal e veja o que ocorre quando clicamos no primeiro botão. Ao se exercer uma pressão mecânica contra as superfícies desse cristal, ele gera um diferencial de potencial elétrico que aqui representamos pelo acendimento de uma lâmpada. Mais uma vez, a pressão exercida gera, portanto, eletricidade. De forma inversa, ao clicarmos nesse segundo botão, se aplicarmos um diferencial de potencial elétrico contra as superfícies desse mesmo cristal, ele sofrerá expansão ou retração de volume, que resultará na formação de uma onda mecânica que se propaga pelo meio. Mais uma vez, a eletricidade aplicada ao cristal, portanto, altera seu volume
na forma de expansão ou retração, gerando alteração do meio na forma de uma onda mecânica. Aqui estamos repetindo o fenômeno de uma maneira lenta, mas se esse fenômeno tiver sua frequência elevada para valores acima de 20.000 ciclos por segundo, nós vamos ter o que se chama de ultrassom. Ao clicar no próximo botão, nós vemos de uma maneira simplificada o que significa este ultrassom. Aqui estão os pulsos elétricos em alta frequência, a frequência superior a 20.000 ciclos, e aqui a repercussão no meio, na forma de uma onda mecânica com frequência superior a 20.000 Hz, ou 20.000 ciclos por segundo. Beleza, deu para entender aí, né? Pronto, professor, entendi mais ou menos. Efeito piezoelétrico é a capacidade que alguns cristais têm, que quando eles colocam energia nesse cristal, ele expande, e aí emite um som, um ultrassom, uma coisa que você não consegue escutar. E é com esse ultrassom, desse efeito piezoelétrico, que as máquinas são feitas. Então, aquele negocinho que passa na barriga da grávida para poder ver o neném, isso ali tem um cristal ali dentro, chama transdutor, e ali faz o efeito piezoelétrico. A energia da máquina é ativada, emite a onda sonora, vai para dentro da barriga da mãe e volta em forma de eco. E aí faz a formação da imagem. Então, como é que eu formo minha imagem? Produção de onda sonora com efeito piezoelétrico, recepção do eco lá na formação do embrião, né? E aí esse eco volta e é interpretado pelo aparelho, né? E forma a imagem. Uma imagem estranha. Ó, na engenharia civil ele também é utilizado. Imagina que teve um terremoto e aí a gente acha que aquele prédio está com problema de desabar, só que a gente não está conseguindo ver. O cara vem com ultrassom. Para medir a espessura da parede do tubo, utiliza. O cara vem com ultrassom do lado na parede e vai olhando. E essa volta desse eco dá um gráfico para ele. Se por acaso tiver um buraco nessa parede, que seja muito significativo, quando ele passar por cima desse buraco, como vai passar aí agora, esse gráfico vai mudar. E aí, evidentemente, que ele vai interpretar esse gráfico para dizer, olha, aqui nessa parede teve um problema mais sério com esse terremoto e o risco de desabar existe. Então, vamos refazer, vamos reformar. Ou então, não. O gráfico continua igual e as paredes estão todas intactas. Então, a ultrassonografia também é utilizada, não é só para ver bebê. Na engenharia civil também é utilizada. Ó, professor, beleza. Tá aí, ó. No bebezinho aqui, a gente consegue ver, ó, a forma do bebê. E dá para fazer imagem em 3 dimensões também. Olha aí para vocês entenderem. Quem conhece The Big Bang Theory? Olha aí, ó. Hi. Hi. Hello. So what are you supposed to be? Me? I'll give you a hint. Meow. Choo-choo train? Close. Meow. A brain damaged choo-choo train? Hello, I'm Robert Kraft. Welcome to the Experiment of the Week. This time we're going to talk about something called the Doppler effect. The Doppler effect has to do with sound and moving objects. Now, if you pay attention, as the cars pass me, the sound changes. They sound different when they're approaching than they do when they've already passed. And that's what we're going to be investigating. To do that, we're going to use 2 cameras. We're going to have one here, stationary on the side of the road. We're going to have the other inside a car, moving at a high rate of speed. As the car passes me, it's going to blow its horn. We're going to compare what it sounds like in the car to what it sounds like right here. So, let's head for the car. To understand why the sound changed as the car passed, we're going to move to this drainage ditch on the side of the road and use this water as an example. Because sound waves, in many ways, act like the waves in water. For example, if I clap my hand, sound waves move out in all directions. The same way the ripples move out when we drop the pebble in the water.
The difference is the car was moving. So to simulate it properly, I need to move my finger through the water. As we do that, we notice that the ripples in front of my finger are all very close together. Because my finger's moving forward, compresses those waves. The same thing happens with the car. As the car is moving forward, the waves in front of the car are closer together. That gives us a higher pitched sound as the car approaches. The ripples behind my finger are further apart. And again, with the car, behind the car, the sound waves are a little further apart. Because they're further apart, the pitch is lower. So the Doppler effect causes the sound to be higher as the object approaches, lower once it passes. Doppler radar is used to measure the speed of things. Everything. Entenderam aí, galera? Ele falou agora de efeito Doppler. Agora vocês já entendem porque vocês estão lá na Fórmula 1 assistindo e o carro faz aquele barulho, quando vem depois faz... Por que é aquilo? É o comportamento do som. Então, eu tenho, já que eu estou falando de ecografia, eu tenho uma coisa a mais. Eu tenho um efeito Doppler. Para que vai servir? O que está em movimentação dentro do nosso corpo? Está em movimentação, por exemplo, nos vasos sanguíneos, artérias e veias. Então, eu posso avaliar o meu coração e ver se alguma veia está entupida ou não. Por quê? Porque o som vai me mostrar porque está em movimentação e eu consigo interpretar isso através do efeito Doppler. Então, é mais um recurso que minha ultrassonografia me mostra. Tá, professor? E aonde diabo é que eu vou utilizar a ultrassonografia na odontologia? Você vai utilizar a ultrassonografia em avaliações de glândulas salivares, em detecção de cálculo nos ductos das glândulas, tumefação na região do pescoço, aumento de volume muito grande aqui, você não sabe o que é. Determinação se tem vascularidade nas massas tumorais. Ah, eu vou tirar um tumor bem aqui, bem grande, um tumor benigno. Lembra daquele tumor daquela mulher que a gente mostrou? A gente vai operar aquele tumor. Eu estou com medo daquele tumor ser vascularizado e ter vasos muito calibrosos e me causar uma hemorragia muito grande. Então, vamos fazer uma ultrassonografia, um efeito Doppler para poder visualizar. E dá para, inclusive, antes da cirurgia, pedir para um médico que chama angiografia ou angioplástico. Ele vai lá e entope essas artérias mais calibrosas para, na hora da cirurgia, não sangrar tanto assim. Beleza? Então, existe esse planejamento através da ultrassonografia, né? Inflamações de glândula e tudo. Então, isso é muito importante para a gente, principalmente da cirurgia. Vou contar um casinho dessa semana para vocês. Na verdade, já tem 10 dias esse caso. Um colega de vocês, na verdade, um ex-aluno, fez um procedimento cirúrgico em um paciente há um mês atrás, mais ou menos, um terceiro molar. E essa paciente veio apresentando problemas de pós-operatório. Não estava um problema tão claro que seria decorrente da cirurgia, mas o fato é que esse paciente começou a ter um trismo, uma dificuldade de abrir a boca, muita dor, e foi evoluindo ruim. Não logo no começo, mas depois. E depois de 15 dias, aliás, depois de 30 dias de pós-operatório e 15 dias sem conseguir abrir a boca direito, ter passado por alguns médicos, ela chegou a mim. Só que quando ela chegou a mim, ela já chegou com um diagnóstico que seria de nevralgia. Nevralgia é problemas nos nervos, né? Que eles começam a causar dores intensas no paciente. Só que não estava característico, porque a nevralgia ou a neuralgia, elas são pontadas. Você está aqui normalmente, vivendo normal, e ela dá uma pontada muito forte, que chega até lhe derrubar no chão. Mas a dela não, era uma dor constante, e ela não conseguia abrir a boca. Só que na investigação clínica, ela não tinha tido febre, ela não tinha tido aumento de volume, ela não tinha tido nenhuma outra característica que pudesse me sugerir que ela tinha uma infecção. A primeira coisa que eu pensei não foi em nevralgia nem infecção. Eu pensei que o côndilo dela estava fora da articulação, estava luxado. Então, vamos começar a avaliação. E pensei também em inflamação no ouvido. Aí eu encaminhei ela para um otorrino para fazer uma avaliação. O otorrino olhou e disse que não tinha inflamação nenhuma. Eu pedi uma radiografia panorâmica para ver como é que estava o côndilo, para ver se estava dentro da cavidade glenoide. O côndilo estava tudo direitinho, então não era disfunção temporomandibular também. Poderia até ser disfunção temporomandibular, mas o côndilo estava dentro da cavidade. E eu pedi também um exame de sangue, para poder ver como é que está a questão das células de defesa, para ver se tinha infecção presente. E tinha, sim, uma neutrofilia, uma leucocitose por neutrofilia.
Isso indica infecção. Mas era bem insignificante, não era muito significante, era pouco. E aí, como ela não tinha tido febre, como ela não tinha tido nada disso, nenhum outros sinais de infecção, nenhum aumento de volume, a gente tratou a dor, mas eu coloquei um antibióticozinho, só amoxicilina, para ver, caso fosse a infecção, tentar combater. E aí, disse a ela, ó, vamos acompanhar com a medicação que eu passei por 3, 4 dias para ver se isso muda. Passei algumas fisioterapias para ela tentar abrir a boca, porque até então nem a garganta a gente conseguia ver. E aí, quando foi com 3, 4 dias, ela me mandou mensagem. Doutor, apareceu um aumento de volume, dores insuportáveis, ela chorando de dor. Aí um aumento de volume. Eu digo, vá para o meu consultório que agora eu vou ter que ir para poder ver. Só que a evolução já era de 30 dias. Infecção de 30 dias não é normal, galera. E aí esse aumento de volume apareceu. A primeira coisa que eu pensei agora não foi mais em neuralgia, não foi mais em DTM. Aí eu pensei num problema de glândula salivar. A glândula poderia estar inchando, a glândula parótida, no caso, aqui atrás. Ou podia ser também um tumor, inclusive maligno. Uma massa tumoral podia estar crescendo aqui. Ou podia ser uma infecção. Qual é o exame rápido que eu vou fazer e na hora o médico vai ver e já vai me dizer? Ultrassonografia. Eu disse a ela, ó, antes de lhe internar, que talvez eu vá precisar lhe internar, antes de fazer uma biópsia, antes de qualquer coisa, eu vou pedir uma ultrassonografia. Aí pedi, conheço o pessoal aqui da clínica Cori no Crato, mandei ela ir para lá. O doutor me ligou da clínica e disse, doutor Tiago, eu estou aqui agora fazendo a ultrassom. Deixa eu te dizer, ó, não é glândula salivar, a glândula dela está perfeita no cantinho dela. Não é tumor, não existe nenhuma massa tumoral e existe uma coleção de pus muito grande. Aqui é infecção, tem secreção. Pronto, descobrimos com ultrassonografia. E aí ela teve que ficar internada, como ela não tinha recursos financeiros particular, nem tinha plano de saúde. Eu encaminhei para o regional, conversei com o Eduardo primeiramente, depois comecei com o Ivo. E Eduardo, Ivo e Francisco conduziram o caso lá, show de bola, passaram a medicação. Eles chegaram a pedir tomografia e não acreditaram em infecção, porque a tomografia não estava tão claro assim. Mas aí eu conversei com eles e disse, olha, o doutor me mostrou realmente as coleções purulentas, então provavelmente é infecção mesmo, vamos deixar a medicação agir para ver como é que acontece. E com 3, 4 dias estourou essa secreção por dentro da boca, começou a drenar e ela melhorou. E agora ela voltou para a minha clínica para dar seguimento ao tratamento. Mas olha como a ultrassonografia foi importante nesse momento. Então, é muito importante, sim, ultrassonografia, entender para que serve, em que momento eu vou utilizar. Eu diria que para ela a ultrassonografia foi essencial. A tomografia nem ajudou tanto, que foi feita lá no regional. E a ultrassonografia foi que nos deu base para segurar realmente que seria um problema de infecção. Beleza? Alguma dúvida, galera? Não, né? Tudo tranquilo. Vamos só fechar aqui bem rapidinho, não vou falar tanto, mas só para vocês conhecerem. Cintilografia óssea. Esse daqui é pancada. Já que eu falei da tomografia, que emite radiação constante, lembra que eu falei? Vocês devem ter ficado aí abismados. Poxa, eu tenho 0,5 segundos de radiação para fazer uma periapical. Mas em tomógrafo, às vezes eu faço 40 minutos de radiação constante, é muito invasivo, né? E a cintilografia? A cintilografia é diferente, é pior ainda. Para quem precisa fazer cintilografia, é pior ainda, é mais invasivo. Todo aparelho que emite radiação ionizante, raio-x, tomógrafo, ele precisa da energia para produzir essa radiação. Na cintilografia não é assim. Na cintilografia, o médico, o técnico, ele vai fazer o paciente engolir ou então vai colocar na veia um elemento químico que a gente chama de radioisótopo. O que é isso? É um elemento químico capaz de emitir radiação. Como é, professor? É exatamente isso. Você vai engolir um comprimido de radiação. Não tem aqueles... não tem a radiação lá de Fukushima que matou um monte de gente porque emitiu radiação demais e o povo começou a morrer, desenvolver câncer, perder mão, o diabo a quatro. Pronto. Aqui você vai engolir a radiação. Só que, lógico, em doses que o corpo suporta.
Mas olha como é invasivo. Por isso que quando eu falo para vocês assim, ó, nossa periapical é tranquila, é segura, relaxem. E às vezes vocês não acreditam. Pô, e a cintilografia desse jeito é desse jeito. É tanto assim que quando você faz uma cintilografia, você engole esse radioisótopo e normalmente você fica no hospital 2 dias. Faz o exame na primeira 1 hora e depois tem que ficar 2 dias no hospital, porque você não pode sair dali e se encontrar com seu filho, se encontrar com sua mulher que está grávida, se encontrar com alguém idoso, porque você está emitindo radiação. E aí você pode trazer problema. Essa radiação vai demorar um pouquinho para sair do seu corpo. Então, ou faz assim, fica no hospital 2 dias, ou é orientado a dizer, ó, vai para casa e fica trancado, tipo em quarentena, sem se encontrar com ninguém. Olha como é invasivo esse exame, né? Ô, professor, e por que faz essa porcaria desse exame? Esse exame é um exame da medicina nuclear. É a especialidade que se ocupa em diagnóstico, tratamento e investigação mediante a uso de radioisótopos, que são traçadores. Então, o radioisótopo é o elementozinho químico que vai dentro da pessoa para poder emitir a radiação. Beleza? Ele é seguro, ele é eficiente, ele é indolor, porém ele é muito invasivo. Ele tem uma alta sensibilidade, então ele vai detectar rapidamente o que a gente está querendo ver, permite identificação precoce. Vamos entender o que acontece, né? O radioisótopo mais utilizado na cintilografia é o tecnésio 99 metastável, nomezinho feio, né? Mas é isso aí que tu engole se tu precisar fazer uma cintilografia. Como é que funciona? Existe uma câmera, não vamos explicar tanto isso aqui. Definição de cintilografia. A cintilografia, ou cintigrafia, gammagrafia, cintigrama, é um procedimento que permite assinalar um tecido ou um órgão interno pela presença de um fármaco e acompanhar o seu percurso graças à emissão de radiação que faz com que apareça na tela certos pontos cintilantes, pontos brilhantes. Por isso o nome cintilografia. Então, o que acontece? Olha como é que o exame é ridículo. Não dá nem para entender muita coisa, não. Você engole, faz esse exame todo para ter essa porcaria de imagem. Para ter essa porcaria de imagem. Para que serve? Tomografia, ultrassonografia, ressonância magnética, periapical, todos esses exames de imagem, eu preciso, para ter um diagnóstico, eu preciso de uma alteração morfológica. Para eu conseguir ver uma cárie no dente, tem que ter um buraco no dente, senão eu não consigo ver. Então, eu tenho que ter uma alteração na forma. Na cintilografia, eu não preciso ter alteração na forma. A cintilografia ela vai detectar alteração metabólica, mudança celular. Agora, imagine você não, vamos imaginar uma pessoa, para não estar jogando praga para ninguém, vamos imaginar uma pessoa qualquer que teve um problema de um tumor maligno. E a gente sabe que tumor maligno existe risco de metástase. Então, às vezes, a gente só descobre o tumor maligno quando o tumor maligno já está destruindo o osso. Ou então, quando já está criando aquela tumefação maior. Certo? O cara que passou por um tratamento de CA e quer fazer uma investigação de check-up, se está acontecendo metástase, como é que está, ele vai fazer a cintilografia. Ele vai tomar esse radioisótopo e vai para essa câmera, que chama câmera de Anger. Essa câmera de Anger, ela capta essa radiação que o paciente começa a sofrer, a emitir, e vai mostrar uma imagem assim, ó, com pontos cintilantes. Então, por exemplo, aqui, ó, preto e branco, mas dá para ver. Dá para ver que no crânio do paciente, só de um lado, está bem escuro, tem pontos cintilantes. Nessa área aqui, significa dizer que está tendo uma intensa troca metabólica. Aí o doutor vai interpretar. Pode ser que ele interprete que aqui nessa região está começando a crescer um novo tumor, mesmo antes dele destruir o osso. Pô, professor, e na odontologia, onde é que a gente vai utilizar isso? Lembra daquela paciente que eu mostrei no começo da aula, que eu mostrei a tomografia que estava toda desconfigurada, a maxila, a mandíbula com um tumor? Aquele tumor é um tumor benigno, não é maligno, não é CA. Aquele tumor é um tumor que ele tem uma característica clássica de quando a mulher passa pelos 15 anos de idade, ou o homem, e atinge seu pico de crescimento ósseo, aquele tumor também atinge o pico de crescimento, e depois ele para de crescer. Pô, mas aquela mulher que eu mostrei tinha 45 anos. E aí a gente pensou, pô, é um tumor benigno, qual é o tratamento? A gente vai só diminuir o tumor ou a gente vai cortar esse tumor todo? Depende.
Se esse tumor ainda estiver crescendo, não adianta diminuir, tem que cortar e tirar fora. Aí a gente fez uma cintilografia. Quando fez a cintilografia, mesmo com 45 anos de idade, mostrou que o tumor estava ativo ainda. Então não tinha o que fazer, tinha que remover. Então, a cintilografia na odontologia, a gente vai usar muito em trauma, em lesões inflamatórias, em lesões metabólicas, que é essa lesão da mulher que eu estou falando, né? Diagnosticar se são lesões benignas ou lesões malignas, que às vezes não dá para diagnosticar pela biópsia, certo? Então, analisar também a viabilidade de um enxerto que você possa ter feito. Então, assim, pode acontecer de precisar nessa situação. Mas, na maioria das vezes, vai ser mais para avaliar lesões metabólicas. Então, a cintilografia, eu até falei rápido aqui, é bem mais específico. É a galera da bucomaxilo mesmo que vai utilizar em lesões metabólicas em tumores, né? Mas agora vocês já conhecem, sabem como é que funciona essa cintilografia aí. A diferença de cintilografia para outros exames de imagem é que a cintilografia ela não precisa de alteração na forma para detectar o problema. Basta ter alteração metabólica, basta ter alteração celular. As células começaram a se agrupar aqui numa inflamação. Para começar a destruir o osso ou destruir tecido mole, a cintilografia já vai conseguir captar. Beleza, galera? Tranquilo, show de bola. Oi, tô ouvindo. No caso dessa cintilografia, como é introduzida aquele esse negocinho aí que eu não sei dizer o nome, não vai não vai fazer com que as células se proliferem mais, não? Não, ela não faz com que as células se proliferem mais. Ele é um marcador que ele simplesmente se agrupa onde está tendo troca metabólica maior. Na verdade, a tendência é ele destruir células. Entendeu? Então, ele não faz com que se agrupe mais células ou aumente essa troca metabólica, não. Ele simplesmente marca elas. Então, ele é bem seguro em relação a isso. Por que ele é muito invasivo? Pô, se é invasivo eu fazer radiação ionizante, imagina eu engolir uma radiação ionizante e ficar 2 dias emitindo essa radiação. É muito invasivo. Então, você não vai solicitar, eu estou com uma pessoa com problema no dente. Não é para isso. É para quem realmente precisa, para quem tem problemas sérios. Aí você justifica fazer isso. Já pensou uma pessoa que tem uma alergia a um radioisótopo desse, você coloca dentro dele, né? Então, assim, tem que ter todo um protocolo para fazer e tem que ter uma indicação. Só dá para fazer esse exame quando realmente for justificado. Diferente de uma periapical, que de vez em quando, fiz uma, vou fazer mais uma aqui para poder ter certeza. É diferente, né? Beleza? Alguém perguntou aqui, professor, só vai dar para ver tecido mole? Eu não sei se essa pergunta foi referente à cintilografia ou se foi referente à ressonância. Na ressonância, dá para ver tecido mole e tecido duro também. E na cintilografia também. Né? Dá para ver aonde tiver agrupamento celular, vai mostrar. Professor. Fala. Mas como é que a gente consegue ver depois que toma o comprimido, né? Aí... É assim, ó, é isso aqui feio mesmo. Ó. Deixa eu te mostrar. Eu botei na aula lá, mas talvez você não tenha entendido. Cintilografia no velho e famoso Google. Minha tela não está sendo compartilhada não, né? Eu vou compartilhar. Cadê? Compartilhar a tela. Botei aqui no velho Google, cintilografia. Olha aqui, ó. É uma imagem feia, infelizmente. Vocês estão vendo, ó, que tem vários pontos cintilantes. Algumas áreas, tipo coração, tipo as gônadas, onde tem muita produção, a medula espinhal, ela já vai ficar realmente cintilante, porque tem a troca metabólica. Mas, por exemplo, dá para ver que nesse fêmur aqui não tem nada e nesse tem. Então, provavelmente, nessa área aqui está tendo uma troca metabólica, uma intensidade celular muito grande, que pode ser um indício de que está tendo um problema maior aqui. Nesse outro aqui, olha a diferença dos joelhos. Aqui está bem mais pontos cintilantes.
Então vai chamar a atenção, não tem forma nenhuma, o cara pega no joelho e tá tudo normal, igual o outro joelho. Mas a cintilografia está mostrando algum processo inflamatório ou inflamatório. Pode ser um tumor se formando, pode ser uma outra coisa. Então vai chamar a atenção para o médico fazer uma investigação maior. Pode até ser que ele decida fazer uma biópsia numa área que ele nem tenha tumor ainda, que ele nem tenha visto. Certo? Então, a cintilografia vai ser essa imagem velha feia aqui mesmo. Isso aqui, às vezes em preto e branco. Olha como é em preto e branco, é mó paia pra gente ver. Mas ajuda bastante. Beleza? Evidentemente que não é você que vai interpretar aqui. Professor, se um dia eu precisar solicitar uma cintilografia, eu quero solicitar porque o paciente chegou com uma lesão e é uma lesão que eu acho que é metabólica, eu quero ver. Que nem a moça que eu acabei de mostrar. Você vai solicitar e você não vai se preocupar em interpretar ela, não. Você vai receber o laudo. E o laudo vai dizer, olha, tem uma intensa troca metabólica sugestiva disso na região tal. Então, você vai ter um laudo do técnico, do médico que fez essa cintilografia para poder ter base e para você poder decidir o seu tratamento. Beleza, galera? Professor, não entendi a parte que ela, depois que você toma os radioisótopos, aí você precisa usar alguma máquina para poder identificar onde é que está mais cintilando? Não, ela vai, como qualquer outro remédio, ele vai sair do seu corpo. Como? Pelo suor, pela urina, pelas fezes. Então, ele vai sendo eliminado. Dependendo da quantidade que tu use e dependendo do paciente, demora um pouco mais. Normalmente, 2 dias, os 2 primeiros dias são os dias mais críticos. Então, tu tem um bebezinho de 15 dias de idade. Tu não vai fazer uma cintilografia e vai ficar se agarrando com esse bebezinho 2 dias depois. Entendeu? Tu tem uma mulher grávida em casa, com 1 mês de gestação. Tu não vai fazer cintilografia e vai ficar dormindo do lado dela. Por quê? É como se ela estivesse fazendo radiografia periapical, do lado direto, radiação nela. Tu vira a radiografia. Entendeu? É bronca, né, velho? Isso serve também para a gente ver como a nossa periapical é segura. Se eu tenho um exame desse tipo de cintilografia e mesmo assim é seguro, imagina uma nossa periapical, né? Que é 0,5 segundos. O cara passa com 2 dias emitindo radiação. Foi boa, galera? Professor, em casos de pessoas que têm tendência a ter câncer, algum desses exames não é indicado? Não, todos os exames são indicados, mas quem vai decidir se esse exame deve ser feito, realizado ou não, é justamente o médico. Mas se eu fizer a cintilografia, não vai desenvolver o câncer mais rápido? Não, não vai desenvolver o câncer mais rápido. O benefício dele conseguir fazer um diagnóstico precoce para tu ter um tratamento mais rápido é muito maior do que o risco dele desenvolver um novo câncer. Entendeu? Mas, evidentemente, você não vai estar tomando radioisótopo toda semana, todo mês. Você só vai fazer quando o médico achar necessário fazer. E aí ele solicita. Aí, já que a gente está falando de exames caros e exames específicos, existe um exame que chama PET scan. Talvez você já tenha ouvido falar. Principalmente as pessoas que, para você ver como o plano de saúde também sofre, galera. A gente só lasca plano de saúde, só lasca o SUS. Mas saúde é assim, ó. Quanto mais dinheiro eu boto em saúde, mais dinheiro vai precisar. Porque eu abro uma clínica boa, minha clínica começa a funcionar bem, eu vou precisar comprar máquinas melhores. O que esse PET scan faz? Ele junta tomografia com ressonância e com cintilografia num único exame. Olha aí. Então, o cara que teve um problema sério de CA, eu faço um PET scan nele e eu vou mapeando todas as possibilidades. Aí tu é médico amanhã, trabalha com câncer, tu sabe que existe esse, tu não vai solicitar? Vai. Aí quando tu solicita, o plano de saúde tem que fazer. Quando esse PET scan foi lançado, um exame particular, o médico pediu para mim, eu vou fazer, custava R$8.000. Eu não sei quanto é hoje, mas custava R$8.000, talvez seja até mais caro. Aqui na região eu acho que nem tem. Aliás, eu acho que tem, já no Juazeiro apareceu lá.
Imagina quanto não é a máquina, né? É muito caro. Galera, por hoje é só. Já são 10 horas. Aulinha show de bola. Foi boa a participação. Vou gravar. Já está gravado. Vou pausar agora a gravação aqui.